Olá, pessoal. Retornando, então, da onde a gente parou, íamos dar início, falamos, né, das ações ordinárias, preferenciais e ações de fruição, de gozo fruição, né? E agora vamos voltar falando sobre o acionista controlador. Pessoal, acionista controlador, então ainda dentro das ações, tá? Do valor mobiliário da espécie ações. O que nós temos, pessoal? O acionista controlador. Quem é o acionista controlador de uma sociedade anônima? É a pessoa, tá? Pode ser a pessoa física ou a pessoa jurídica, que é titular de direito de sócio, que lhe assegure de forma permanente a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade anônima. Então, pessoal, por que é o controlador? Porque ele tem a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral, que é quem decide os rumos, tá, da atividade econômica da sociedade anônima, ou que ele pode eleger, ou ele tem o poder de eleger a maioria dos administradores, que é quem vai executar as atividades, tá, o objeto social dessa sociedade anônima. Quando eu falo que é a pessoa, que pode ser física ou jurídica, eu tenho que incluir dentro deste conceito lá de pessoas, o grupo. Pode ser um grupo de pessoas também. Então, eu, pessoa física, sozinho, não sou um acionista controlador. Eu tenho lá 3, 4% de uma sociedade anônima. Mas eu junto com mais 5, 6 acionistas, que também tem lá os seus 5%, 6%, é a hora que eu vejo, nós temos o poder lá, a maioria de votos. Então, um grupo de pessoas que estejam vinculadas por um acordo de votos, que juntas possam assegurar, de novo, de forma permanente, a maioria dos votos das deliberações, nas deliberações da Assembleia Geral, ou o poder de eleger a maioria dos administradores, eu também tenho um acionista controlador. Então, me reúno com esses outros acionistas, juntos nós temos um vínculo para um acordo de votos, que nós vamos ver posteriormente, que é o acordo de acionistas, e juntos nós temos, então, nosso grupinho, o nosso grupo, vai determinar quais serão os fins, né? Como vai ser feita a administração daquela sociedade, como vai ser os votos, quais as pautas, quais os assuntos serão deliberados, quais os assuntos serão aprovados, a quantidade de administradores que nós vamos eleger para que execute aqueles assuntos que foram previamente estipulados pela Assembleia Geral, tá? Então, uma outra questão, um outro requisito para ser o acionista controlador não é apenas a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia e o poder de eleger a maioria dos administradores. É necessário que eu use esta possibilidade, este poder de exercer lá, de ter a maioria de votos ou de eleger a maioria dos administradores para dirigir as atividades sociais. Se eu tiver eu tiver poder de forma permanente, né, direito de sócio de forma permanente para ter a maioria dos votos na Assembleia ou para eleger a maioria dos administradores, mas eu não exercer esse poder, não tem interesse. Meu interesse é só acumular ações ordinárias com direito a votos. Então, eu tenho ações ordinárias que me garantem de forma permanente a maioria nos votos nas deliberações, ou eleger a maioria dos administradores, mas eu não exerço, não tenho essa vontade, não exerço, tá? Essa vontade, esse poder, então eu não tenho requisito para a configuração do acionista controlador. Beleza, pessoal? Então, fixem bem esses 3 requisitos do acionista controlador. Temos lá no artigo 116 da Lei das Sociedades Anônimas a definição, o conceito legal, e traz lá, entende-se por acionista controlador a pessoa natural ou jurídica ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo, então o grupo de pessoas deve ser vinculado por acordo de voto, ou sob controle comum que
é titular de direitos de sócio que lhe asseguram de forma permanente a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia. E qual é o segundo requisito ali na linha B? Usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Então, eu preciso ter esses dois requisitos, e eles são cumulativos. Se eu tentar usar o meu poder efetivamente para exercer, para dirigir as atividades da sociedade, mas eu não tiver a maioria dos votos na deliberação, vai ser só um querer, né? Não vai ter um efetivo poder. E se eu tiver esse poder, mas não querer, não executar, eu também não sou considerado um acionista controlador. Tá bom, pessoal? Uma coisa importante que vocês têm que saber, pessoal. Por exemplo, tem algumas sociedades anônimas em que os acionistas controladores, eles são conhecidos do público em geral. Vamos citar aqui, por exemplo, a Cosan, ou o Magazine Luiza, né, uma JBS. A gente sabe quem são os acionistas controladores dessas sociedades. Então, os JBS, Magazine Luiza, por exemplo, são um conhecimento público, quem são seus administradores controladores. E aí eu resolvo investir em uma dessas sociedades. Por quê? Não só porque eles são conhecidos, mas porque são conhecidos por fazerem um bom trabalho, tá? Ou pelo menos que a gente espera que façam um bom trabalho. Então, eu invisto nessa sociedade, contando que esse acionista controlador, que seja pessoa física, ou seja um grupo que controla, que eles façam um bom trabalho. E aí eu tenho como referência esse grupo, esses acionistas controladores. Em determinado momento, chega ao conhecimento desse acionista minoritário que investiu nessas ações, dessas empresas, dessas sociedades, porque eles sabiam que era uma gestão bem feita por aqueles acionistas controladores, e ele chega ao conhecimento deles que de uma hora para outra o controlador resolveu alienar o seu controle ou as suas ações para uma outra pessoa, vamos dizer, nesse nosso exemplo prático, uma pessoa desconhecida, tá? Então, chegou lá uma pessoa com dinheiro, que não tem a menor afinidade com a administração do negócio, não tem menor afinidade ou histórico de administração de uma sociedade anônima, não tem conhecimento sobre o case da empresa ou sobre a área de atuação, ou seja, uma pessoa desconhecida, e só tem o quê? Dinheiro. Tá? E aí o acionista controlador resolve alienar as suas ações. Você concorda que o acionista controlador ele vai ter uma maior facilidade de negociar as suas ações por um preço mais atrativo para ele, acionista controlador, porque ele não está vendendo só ações, ele está vendendo o controle daquela sociedade. Então, vamos concordar que ele tem vamos dizer, ele tem mais vantagens na negociação do que você, o acionista minoritário, que tem uma ação da empresa Magazine Luiza, ou uma ação da empresa do JBS. Então, pessoal, para quem acha que não, aquele que tem, né, o controle da companhia, ele tem mais condições de negociar as suas ações, e por isso ele tem também a possibilidade de receber mais por suas ações do que os acionistas minoritários. E aí o que acontece? O legislador criou um mecanismo para a proteção do acionista minoritário, no caso da alienação deste controle. E este mecanismo, ele recebeu o nome de tag along, ou tag along, né, como que a gente acaba escutando muito aí nas mídias. Então, é um mecanismo de defesa do acionista minoritário que se encontra nesta situação, quando ele vê que a sociedade para o qual ele adquiriu ações está alienando o controle. Então, conceituando o tag along, ele é um mecanismo de proteção aos acionistas minoritários de uma companhia que garante a eles, acionistas minoritários, o direito de deixar a sociedade caso o controle da companhia seja adquirido por um investidor que até então não fazia parte desta companhia. Tá? E qual é o mecanismo de proteção? Esse mecanismo de proteção tag along, ele obriga
o investidor adquirente, então aquele que está adquirindo o controle desta sociedade anônima, então adquirente dessas ações que lhe darão controle, que esse adquirente faça uma oferta pública de aquisição das ações com direito a voto dos acionistas minoritários, cujo preço dessa oferta tem que ser, no mínimo, igual a 80% do valor pago às ações do bloco de controle. Ou seja, o que esse mecanismo faz? Olha, a sociedade anônima tem esse mecanismo de tag along. Não são todas, tá, pessoal? A sociedade que tiver é uma sociedade que demonstra que tem preocupação com o seu acionista minoritário. Então, se eu tenho uma sociedade anônima com o mecanismo tag along, eu sei que se o controle desta sociedade for alienado a um terceiro, que até então não fazia parte dos acionistas, eu tenho que receber pelo menos 80% do valor que ele vai pagar às ações desse bloco de controle. Existem algumas sociedades anônimas, algumas sociedades anônimas listadas na Bolsa de Valores, em que esse tag along ele é de 100%. Isso mostra o quê? Uma preocupação da sociedade anônima com o acionista minoritário. Então, quer dizer, eu, acionista minoritário, sei que se o controle dessa sociedade for ser alienado, eu vou receber o mesmo valor de que esse adquirente está pagando para o acionista controlador, tá? Isso me dá a proteção de que o acionista controlador não vai vender as ações dele por muito, e as minhas ações, se eu quiser vender, vão ser vendidas por muito pouco, tá bom? E isso está previsto aonde, pessoal? Isso está previsto no artigo 254-A da Lei das Sociedades Anônimas, e fala lá o artigo: a alienação direta ou indireta do controle da companhia aberta somente poderá ser contratada sobre a condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço mínimo igual a 80% do valor pago por ação com direito a voto integrante do bloco de controle, tá? Então, pessoal, fica aí esse mecanismo de controle que chama o tag along, está previsto no artigo 254, que fala que a alienação das ações com direito a voto do bloco de controle para o acionista minoritário, ele tem direito a receber, no mínimo, o valor igual a 80% das ações alienadas pelo controlador. Beleza? Sobre essa proteção do tag along, era isso. Sobre o acionista controlador, ainda tem mais um ponto aqui que é importante falar para vocês, pessoal, que é o acordo de acionistas. Então, a gente viu que o acionista controlador ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ou pode ser um grupo de pessoas que estejam vinculadas por um acordo de acionista. Então, o acionista individualmente, ele pode ter diversos posicionamentos, opiniões sobre a forma de conduzir, tá? Ou de gerenciar aquela companhia, aquela sociedade. Então, ele vai tomar as decisões conforme a sua vontade ou a sua visão de mundo, a sua visão de negócio para aquela sociedade. Mas, se eu estiver me juntando a um grupo de pessoas para ter o controle, eu vou fazer isso através de um acordo de acionistas. E a partir do momento que eu estou vinculado a um acordo de acionistas, eu não posso mais ter uma opinião individual. Por quê? Para que eu tenha o controle e esse controle seja efetivo, eu preciso que as decisões elas sejam estáveis, elas sejam, né, uniformes, que esse bloco tome as decisões e que a decisão seja uma só para todos aqueles acionistas. Então, não teria justificativa fazer um acordo de acionistas. Se eu tenho 10%, o outro acionista tem 10% e mais um 10%, nós temos 30% daquela sociedade anônima, das ações com direito a voto. Se eu tiver uma opinião de como tem que conduzir a sociedade e cada um dos outros dois tiver uma outra opinião, quer dizer, não adianta nada a gente ter o controle se cada um vai decidir uma coisa. Então, isso aí vai causar insegurança e instabilidade. Não é o ideal, tá? Então, o acordo de acionistas é feito quando existe ali pelo menos
uma comunhão de visões de negócio, tá? Para que as decisões sejam tomadas de uma forma só. A partir do momento que eu estou vinculado a um acordo de acionistas, essa estabilização das decisões, ela é feita através de um contrato. Esse acordo de acionistas não é um acordo de cavalheiro de palavra, tá? Ele é um contrato, e esse contrato se chama acordo de acionistas. Então, todos esses sócios que vão formar o bloco de controle têm que assinar, têm que ser signatários desse documento. Esse documento, após assinado, ele é levado e arquivado na sede da companhia, na sede da sociedade anônima, e a partir do momento do arquivamento na sede da sociedade anônima, é que ele passa a ter vigência. Então, imagine vocês, uma situação em que eu tenho lá, vai ter a eleição dos diretores lá, dos administradores da sociedade anônima, e eu tenho um acordo de acionistas. Neste acordo de acionistas ficou estipulado que nós vamos votar no candidato A. Eu não posso chegar no dia da eleição e falar, bom, eu mudei de ideia, embora esteja aí no contrato, eu vou votar no candidato B. Se eu fizer isso, eu posso ter o meu voto anulado por esse contrato, que eu estou descumprindo o meu acordo de acionista. Ou eu posso falar, bom, eu não vou votar no outro, mas nesse que vocês decidiram no acordo de acionista, eu também não vou votar. Eu vou faltar no dia das eleições. Se estiver estipulado no acordo de acionistas que esse acionista tem que votar, caso ele se ausente, pode ser obrigado a ter o cômputo do voto dele, de acordo com o que foi decidido e registrado no acordo de acionistas. Então, ele é um documento que ele vai dar uma segurança, tá, para a sociedade e vai criar uma obrigação para aqueles signatários do acordo de acionistas. Se você não quer fazer um acordo de acionistas para ser o bloco controlador, não entre no acordo. A partir do momento que você está vinculado ao acordo, você tem que cumprir o que está escrito naquele acordo de acionistas. Tá bom, pessoal? E aonde está previsto isso aí? No artigo 118, fala lá, o acordo de acionistas sobre compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, o exercício de direito à volta ou poder de controle deverão ser observados pela companhia, quando arquivados na sua sede. Ou seja, quando tiver arquivado na sede da companhia o acordo de acionistas, caso aquele acionista que assinou o acordo resolveu faltar no dia da eleição para não dar o voto que ele não queria, para aquele diretor, para aquele administrador que ele não queria, a companhia é obrigada a observar o acordo de acionistas que falava que o voto do bloco era no fulano A, no candidato A, mesmo que aquele acionista não tenha votado. Por quê? Porque a companhia deve observar, tá, o direito a voto e poder de controle quando arquivados na sua sede. Então, é mais um dispositivo importante que vocês têm que saber aí, que fala do acordo de acionistas. Sobre acordo de acionistas, acionista controlador e a medida de proteção do acionista minoritário na alienação do controle da sociedade, era isso, pessoal. Agora nós vamos falar sobre os direitos essenciais dos acionistas. É um outro ponto bem importante que tem alguma incidência em provas, tá? Então, pessoal, se a pessoa ela é acionista, consequentemente ela tem direitos dentro da companhia, dentro da sociedade. Alguns desses direitos são considerados direitos essenciais dos acionistas. Por que essencial? Porque a lei indica que nem o estatuto, nem a Assembleia Geral pode impedir o acionista de exercer ou ter acesso a esses direitos. Se o estatuto ou tiver uma votação em Assembleia que tem o objetivo de privar o acionista do exercício desses direitos, ou o estatuto ou a decisão da Assembleia será considerada nula, porque a lei fala que são direitos essenciais do acionista. E a lei traz 5 direitos essenciais dos acionistas: participar dos lucros sociais, participar do acervo na companhia em caso de liquidação, fiscalizar a gestão dos negócios, o direito de preferência para a subscrição das ações e o direito de retirada. Então, são 5 lá os direitos essenciais. E aonde estão esses direitos? No artigo 109. Então, ele fala lá, nem o Estatuto Social, nem a Assembleia Geral poderão privar
o acionista dos direitos de participar dos lucros, participar do acervo, fiscalizar, preferência para subscrição e retirar-se da sociedade. Então, primeiro ali, dos direitos essenciais, participar dos lucros. Então, todo acionista tem direito de participar dos lucros da companhia, pessoal. Isso aí a gente viu lá quando a gente começou a estudar a sociedade. Eu posso ter uma cláusula que prive o acionista de receber os lucros da sociedade? Não posso. Tá? Para participar dos lucros e das perdas, do resultado da sociedade. É nula toda cláusula que prive o acionista de participar dos lucros. Tá bom? Participar do acervo da companhia em caso de liquidação. É aquela situação das ações de fruição que a gente falou anteriormente. Se a companhia fechar suas portas, realizar a sua liquidação, se subsistir acervo, esse tem que ser repartido entre os sócios, tá? Entre os acionistas. Exceto, né, no caso das ações de fruição, se ele já recebeu, ele já exerceu o direito de gozo ou fruição. Mas se ele não recebeu, ele tem o direito, ele não pode ser privado do acervo. Fiscalizar a gestão dos negócios, pessoal, é direito inerente ao sócio, não é nem o acionista. Eu não posso ser acionista de uma sociedade, não posso ser sócio de uma sociedade, se eu não posso fiscalizar se a sociedade está funcionando, se ela está fazendo aquilo para o qual ela se propôs, se os administradores não estão depredando o patrimônio daquela sociedade, se o objeto social dela está sendo perseguido, enfim, a fiscalização é inerente, tá, à condição de sócio e acionista. A preferência, o direito de preferência para a subscrição das ações, partes beneficiárias, conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, também é um direito inerente. Então, se a companhia for emitir novas ações, ela tem que dar preferência aos acionistas. Se ela for emitir debêntures que possam ser convertidas em ações, ela tem que dar preferência para quem é acionista. Se ela for emitir bônus de subscrição, que são todos os valores mobiliários que nós vamos estudar depois, que dê direito de conversão em ações, ela tem que dar direito aos acionistas. Não pode privar os acionistas desses direitos, tá? E, por último, é o direito de retirada, pessoal. Então, ninguém pode ser obrigado a permanecer em uma sociedade a qual não quer, tá? Toda sociedade ela tem direito de retirada, que é a possibilidade do acionista retirar-se da sociedade. Então, ninguém pode ser obrigado a permanecer na sociedade, se assim não quiser. Mas aí tem sempre uma perguntinha lá, pessoal, que é lá a pegadinha, né? Que a gente chama. O direito de voto é um direito essencial do acionista? Eu acabei de falar os 5 direitos essenciais do acionista. Eu falei sobre o direito a voto? Não falei. Então, pessoal, o direito a voto não é um direito essencial do acionista. Então, vira e mexe, cai uma perguntinha dessa. São os direitos essenciais do acionista. O acionista, em hipótese alguma, pode perder o direito a voto. É direito de todo acionista a voto. Está errado. Não é. Até porque a gente viu agora há pouco, no caso das ações preferenciais, que o estatuto poderá deixar conferir às ações preferenciais alguns dos direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o direito a voto. Então, o direito ao voto não é um direito essencial dos acionistas. Tá bom, pessoal? Então, fica aqui essa explicação do direito a voto, não é direito essencial, e que esse é um tema que vira e mexe é cobrado em provas, tá? Pegadinha. Encerramos aqui o primeiro valor mobiliário, pessoal, que são as ações. O próximo valor mobiliário que nós vamos estudar são as debêntures. Eu vou deixar as debêntures para o nosso próximo vídeo, justamente para não deixar o vídeo muito grande, muito comprido. Tá bom, pessoal? Então, já retornamos aqui para falar das debêntures e da sequência ao nosso estudos. Até já.